Aqui começa a nossa aula de inglês instrumental com a Teacher Lauana. Vamos lá? O inglês instrumental é também conhecido como ESP, que é uma sigla para English for Specific Purpose. Essa sigla em português significa inglês para fins específicos, ou seja, é o ensino de língua inglesa com um fim ou um propósito próprio, um fim ou um propósito específico, como diz no próprio nome. Mas, afinal de contas, qual é o objetivo do inglês instrumental? Bem, o objetivo principal é capacitar o aluno a compreender, interpretar textos em língua inglesa a partir do uso de técnicas de leitura em um curto período de tempo. Como que isso é feito? Seleciona-se palavras, termos, expressões que ajudam a chegar na ideia central de um texto. E qual é a diferença do inglês instrumental para o inglês da base comum? No inglês da base comum, focamos em diversas habilidades e competências, enquanto no inglês instrumental, o foco principal é somente na leitura e na interpretação de textos de língua estrangeira, no nosso caso especificamente de língua inglesa. Através do inglês instrumental, é possível chegar à General Comprehension de um texto. E o que é essa General Comprehension? É quando a gente consegue identificar a ideia geral de um texto através da aplicação de técnicas e estratégias de leitura. Dá uma olhadinha nesse texto que está aparecendo agora na sua tela. Se for necessário, você pode pausar esse vídeo e começar a identificar as palavras conhecidas que tem no texto. A maior parte das palavras conhecidas são palavras que se parecem com o português. É o que a gente chama de palavras cognatas. O que são, afinal de contas, os cognatos? São termos ou palavras de origem grega ou latina. Elas se parecem muito com o português, tanto na escrita quanto no significado. As palavras cognatas se subdividem em 4 grupos, sendo eles substantivos, como a palavra animal, adjetivos, como a palavra virtual, verbos, como dance, e advérbios, como creatively. Existe também a subdivisão de tipos, que são 3. As palavras idênticas, cuja escrita é exatamente da mesma forma que a palavra de língua inglesa e língua portuguesa, como social, cinema e hotel, muda apenas a pronúncia. Existem as semelhantes, como telephone e violent, que muda somente um pouquinho na escrita, e as distantes, como computer ou identity, que a escrita é um pouquinho mais distante, mas ainda assim a gente consegue identificar que se parece muito com a língua portuguesa. Para praticar, vamos retomar a leitura do texto lido anteriormente. Identifique aqui as palavras cognatas do texto. Lembre-se que palavras cognatas são aquelas que se parecem com língua portuguesa. Vejam quantas palavras cognatas nós temos nesse texto. Na primeira linha, nós temos 2, que é a palavra distance e education, distância e educação. Nesse caso aqui, educação à distância. Na segunda linha, nós temos students e separated, estudantes, alunos e separado. Terceira linha, nós temos physical, que é físico ou física, nesse caso fica mais como físico, e distance, que é distância. Em seguida, nós temos a palavra technology, que é tecnologia. Na quarta linha, nós temos voice, que é voz, e video, que é vídeo. Depois nós temos a palavra data, mas cuidado com ela, porque ela não é uma palavra cognata, ela é falso cognato, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Na quinta linha, nós temos a palavra face to face, é uma expressão que seria face a face. Communication, comunicação, used, usado, e na última linha, instructional, que é de instrucional. Então, olha só quantas palavras cognatas, ou seja, palavras parecidas com português, nós temos nesse texto. Além das palavras cognatas, existem também palavras que certamente são conhecidas por você, mas que não são necessariamente palavras cognatas. Então, o que você precisa se atentar aqui? As palavras que você conhece e não aquelas que você não conhece. Com base nessas palavrinhas conhecidas, sendo elas cognatas ou não, a gente consegue chegar à ideia geral desse texto. Ou seja, podemos inferir aqui que esse texto se trata de educação à distância, que envolve alunos e professores que estão separados fisicamente
e que a tecnologia junta essas pessoas, né, por voz, por vídeo, por documentos, né, como se fosse uma comunicação face a face, e isso é feito através de uma ponte, né, instrucional, que seria a tecnologia. Viu como foi fácil? Agora que a gente já aprendeu como identificar as palavras cognatas de um texto, eu vou adicionar aqui na descrição do nosso vídeo um link com exercícios para a gente treinar o nosso inglês instrumental, identificando algumas palavras cognatas de um texto.